Então, agora, entendendo esses problemas a partir do diagnóstico situacional, a gente tem que ter um planejamento para a gente poder intervir em algum desses problemas. Então, para isso, a gente utilizou, né, o planejamento estratégico situacional, que foi proposto por Carlos Matos, e ele tem o intuito de distribuir esse planejamento em 4 momentos, com o intuito de priorizar alguns problemas e propor uma intervenção para esses problemas. Então, a gente vai utilizar esse modelo para a gente priorizar esses problemas e para nossa intervenção. Então, o primeiro momento, que é o momento explicativo, a gente vai tentar priorizar e explicar esses problemas. Então, a gente viu que a gente tem alguns problemas, como, por exemplo, um número alto de tabagistas, né? O problema do número de gestantes. A gente tem alguns outros problemas, como, por exemplo, do saneamento básico, da rede coletora de esgoto. Temos outros que não foram citados, mas a gente pode falar que são problemas, por exemplo, como o de infraestrutura da unidade, já que ela é provisória. Então, de acordo com esse problema, a gente tem que priorizar alguns, né? Então, a gente pensou em priorizar principalmente os problemas que a gente conseguia intervir de forma direta através da alçada do que a gente pode fazer através da USF. Então, a gente retirou esses problemas, por exemplo, ou da questão do saneamento básico e da infraestrutura, porque são problemas que não partem somente aí da unidade. Então, a gente decidiu focar principalmente em 2 problemas principais aqui, que é o número relativo de gestantes, né, o número relevante, e a pouca informação consolidada sobre o fluxograma do funcionamento da unidade por parte dos usuários, né, que muitos, como nos disseram, muitos não conheciam, ainda tinham algumas dúvidas acerca do funcionamento da unidade dos serviços que ofereciam. Então, a gente priorizou com base nessa tabela, em uma escala de 1 a 4, dando essa pontuação para alguns tópicos, né, para alguns quesitos. Então, o primeiro deles é a magnitude, que tem relação com a quantidade de pessoas que esse problema afeta, né, envolvidos nesse problema. A transcendência, que tem relação com, com a visão da equipe sobre o problema, né, se elas acham que esse problema ele é importante, né, se ela é um importante problema a ser evidenciado. A vulnerabilidade, que tem a ver com a tecnologia e os recursos disponíveis para poder sanar esse problema, e a urgência, para ver se esse problema é urgente ou não. Então, com base nessas pontuações, a gente chegou em uma pontuação maior aí do número relevante de gestantes. Então, esse vai ser o problema que a gente vai focar no nosso planejamento. Então, o próximo momento é o momento normativo. Então, a gente tem que fazer nesse momento estabelecer os objetivos e planejar uma ação para alcançar esses objetivos, para sanar aquele problema primário que a gente já priorizou, né? Então, pode passar. Então, a gente utilizou a tática, uma técnica que a gente chama de árvore de problemas, que a gente pega esse problema, coloca no tronco de uma árvore e a gente vai fazer ali um jogo entre as causas na raiz e as consequências desse problema ali no topo da árvore, né? Então, nas causas, a gente tem causas variadas, já que a gravidez de risco pode ser multifatorial. Então, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores de hábitos de vida, a gente tem fatores de grau de escolaridade, de socioeconômicos, de idade, de localização demográfica, né? Então, todos esses fatores contribuem para esse aumento, né? Falta de informação, talvez falta de acompanhamento. Então, tem muitos problemas relacionados. E algumas consequências que estão relacionadas a isso também, né? Então, o aumento da mortalidade materno-infantil, né? Neonatos que podem nascer com baixo peso, ou a sobrecarga do sistema de saúde, né? Com um número relevante aí de gestantes de risco, parto prematuro, infecção neonatal, né? Então, a gente tem várias outras consequências relacionadas a esse problema, e com base nisso, a gente consegue estabelecer algumas ações para sanar algumas causas. A gente sabe que a gente não consegue sanar todas essas causas, porque muitas fogem, como eu disse também, do poder da USF, principalmente aqueles relacionados com fatores genéticos diretamente, fatores, né, de escolaridade, muitas dessas coisas são fatores além aí do que a gente pode fazer. Mas pode passar. Então, mas o que a gente poderia fazer com o que a gente tem disponível? A gente poderia criar um grupo de gestantes, que foi o que a gente propôs, né? Porque com esse grupo a gente consegue intervir diretamente no conhecimento, né, na informação para essas gestantes, no acompanhamento mais particular dessas gestantes, favorecendo aí, dando um espaço para elas de troca de experiências, né, para que elas se sintam cuidadas, para que elas também sejam ensinadas a ter o autocuidado, sobre as questões de risco da gestação, do parto, do puerpério. Então, o grupo de gestantes é importante também para diminuir esse risco, né, para
para incentivar elas a mudança de hábitos, né? A mostrar a elas quais são os fatores de risco, o que elas podem ou não fazer durante a gestação, de acordo com a sua individualidade, né, com os problemas. Então, isso foi uma estratégia importante. Então, essa era a ação que a gente faria e os responsáveis que a gente faria. A gente poderia envolver todos os funcionários, né? A gente poderia envolver aí o enfermeiro e o médico com a questão mais da informação sobre a questão mais científica, a questão mais de saúde, dos riscos, né, com palestras acerca desses quesitos. Podemos ter também profissionais convidados, como psicólogos, ginecologistas, que podem atuar em outras vertentes, mas que também direcionam para esse melhoramento, né? Aí também as ACS, a busca ativa, né, informando essas gestantes, trazendo tentando incentivá-las a participar, né? Então, todos esses profissionais aí envolvidos, né, a gerente também com articulação entre do grupo de gestantes, né, a marcação e tudo mais. Isso poderia ser feito aí uma média de uma vez por mês, tá? Com um tempo aí de 1 a 2 horas. E a gente tem que ter também uma avaliação desse método que a gente vai falar no próximo tópico. E os recursos utilizados, que são sala de reuniões, que vão despender, né, para a gente fazer essas reuniões, computador e projetor e aparelho de som, caso fosse necessário, né? Folhetos e impressões também, caso fosse necessário. E seria interessante, ao final dessas reuniões, fazer um momento aí de confraternização com, né, um café da manhã, alguma coisa nesse sentido, ou dependendo do horário, um lanche, né? Para que haja essa interação, para que haja essa conversa, né? Um momento ali de descontração ao final das reuniões. Então, essa era basicamente a ação que a gente tinha, que a gente propõe aí como interessante para esse problema. Então, com base no entendimento da ação dos atores que vão atuar, então a gente vai para o último, para um terceiro momento, que é o momento explicativo. Então, a gente vai analisar a viabilidade dos recursos dessa ação. Então, pode passar. Então, qual que foi o problema que a gente achou de viabilizar esse problema? É o problema do local, né? Então, a gente viu que a unidade, como é provisória, a gente tem um problema com o local. Então, a gente deu uma possibilidade de ter um diálogo aí, a interlocução com esse programa, né, Projeto Chute para o Futuro, ou então com as escolas, para utilizar essas dependências aí para fazer esses projetos, né, essas reuniões. Então, seria viável fazer uma articulação, né, com as instituições de ensino e esse projeto, para a gente poder utilizar essa dependência para fazer esse projeto, que aí a gente sanaria esse problema maior, que seria o problema aí da infraestrutura. E aí a gente vai agora para o último momento, né? Que é o momento tático operacional. Então a gente vai ter que, a gente já implementou essa ação, a gente tem que analisar esses dados dessa ação, os resultados, né? Então o que a gente pode fazer? Primeiramente, a gente tem que ter esse diálogo aberto com as gestantes, né? Para que a gente possa entender as demandas dela, conversar, entender as prioridades dela, entender como que ela está sendo impactada com essa relação do grupo, qual é a utilidade e a importância do grupo estar sendo para ela, né? Se isso propicia um diálogo maior, se ela tem abertura, se ela se sente confortável. Então a gente tem que entender esse feedback, porque é para elas que a gente faz. Então a gente tem que entender esse feedback delas, né? Para a gente poder melhorar a nossa ação. E a gente, através desse feedback, a gente tem que colocar isso em pauta na reunião, nas reuniões de equipe, né? Para a gente discutir pontos favoráveis, pontos contras, o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode implementar de diferente para melhorar esse apoio para essas gestantes. E analisar também o impacto nos indicadores de acordo com o tempo, né? Porque a gente sabe que vai renovando, né? As grávidas, né, vão passar aí pelo parto, vão ganhar, vão para o puerpério, e aí a gente tem outras novas grávidas entrando aí a serem acompanhadas, então a gente tem que analisar o impacto desses indicadores. Então, se está ajudando essas gestantes, se elas estão sendo bem cuidadas, se elas estão tendo melhores hábitos de vida, ou também se estão reduzindo esse número, então é importante a gente monitorar isso. Então, basicamente, esses são os momentos do planejamento estratégico situacional, e essa é a intervenção que a gente propôs nesse caso. A intervenção na USF. Como o meu colega explicou, nós fizemos a intervenção com o problema sobre o desconhecimento do fluxograma do funcionamento da USF e também sobre o desconhecimento dos serviços oferecidos na USF e na UPA. Deste modo, nós propusemos a criação de 4 ações. A primeira ação foi a criação do fluxograma, de fácil compreensão para entender como que funciona o funcionamento da USF e quais serviços são oferecidos. Seguinte, por favor.
Como podemos observar no fluxograma, no banner, na parte superior, temos o fluxograma de funcionamento e na parte inferior temos quais serviços são oferecidos na USF e na UPA. Seguinte, por favor. Depois, fizemos a criação de um vídeo de um tour virtual narrado, passando pelas dependências da USF, e assim o usuário poderá conhecer onde que está localizada a farmácia, o dentista e todas as suas dependências. Assim, essa foi explicada de uma forma muito dinâmica. Seguinte, por favor. Depois temos o segundo vídeo, que é o vídeo informativo. Este fala sobre o funcionamento e os serviços prestados pela USF e os horários de atendimento. É importante que os usuários conheçam a qual equipe eles pertencem e também eles terão acesso a este vídeo, possibilitando reconhecer as diferenças entre a USF e a UPA. Seguinte, por favor. Nossa quarta ação foi a conversa com os usuários. Primeiramente, nós fizemos uma série de perguntas para começar a conversa, perguntando o seguinte: como você faria para fazer um exame de sangue? Você conhece a qual equipe pertence? Saberia dizer quando você deve estar a UPA, a USF? E se esse banner de aqui facilita a compreensão do fluxograma, facilita a compreensão do funcionamento da USF. Então, depois de ter essas perguntas, nós nos dividimos em 3 grupos. Primeiro foi as dependências internas, onde nós começamos a conversa com os pacientes que estavam na espera do seu atendimento. E depois, o segundo grupo foi nas dependências externas, que ali nós recebíamos um feedback sobre como foi o atendimento e no portão de entrada da unidade. Desculpa, foi ao contrário. No portão de entrada da unidade foi onde nós pedíamos para os usuários o feedback. Nas dependências externas foi na porta da USF. Ali, realmente, depois de 30 minutos, nós decidimos eliminar esse grupo aqui por 2 razões. A primeira foi porque estava à espera da coleta do Covid-19, do exame, e também porque os usuários estavam muito corridos esse lugar. Depois, nós conseguimos identificar 3 tipos de usuários: o usuário que frequenta o USF Porto Belo, ou que já é usuário há muito tempo. Com esse usuário, nós não tivemos problemas, já que ele conhece as dependências, os serviços oferecidos, e só reforçamos as diferenças que tem entre uma USF e a UPA. No segundo usuário, foi o usuário que compreende quais são os seus serviços. Ele não compreendia totalmente como que é o funcionamento da USF e também desconhecia as diferenças da UPA e a USF. Então, nós reforçamos também isso para indagar um pouco mais. Perguntamos quando que ele vai para a UPA. E ele respondeu que eles geralmente vão quando sabem que a USF está fechada, e que a única diferença é que a UPA abre de noite. Então, nós aí reforçamos também sobre quais são os serviços oferecidos e quais são os horários de atendimento. E também falamos a importância de que eles conheçam a qual equipe eles pertencem. No terceiro usuário identificado foi o usuário estrangeiro. Pela proximidade da fronteira e também do alojamento da Unila, temos grande quantidade de usuário estrangeiro. Então, eles desconheciam o fluxograma e eles falavam que não utilizavam muito o serviço. Por isso, eles desconheciam sobre a qual equipe pertencem, as diferenças da UPA e da USF. Então, essa parte foi mais trabalhada e também nós deixamos para eles os QR codes
para que tenha acesso aos materiais desarrollados. Seguinte, por favor. Então, foi isso, nossa intervenção. Uma vez mais, agradecemos a disposição da USF e esperamos que esse material seja de muita utilidade para melhorar a atenção do usuário e também para facilitar o trabalho dos profissionais da UBS. Muito obrigada.